Por que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho? Você quer saber? Então fique conosco até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário e clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Olá, meu nome é Charles Araújo. E o propósito deste vídeo, como os demais do canal, é trazer a luz, é trazer a clareza a respeito do reino de Deus e a respeito das finanças, o cristão e as finanças. Isso porque muitas pessoas têm até medo de prosperarem, porque acredita que quem é rico, a pessoa que é próspero, essa pessoa irá perder a salvação tão somente porque ganhou dinheiro. Então, nosso propósito é trazer luz para que você possa compreender. Então, conforme eu fiz a pergunta, por que você acha, qual foi a razão, qual foi a motivação, qual foi o recado deixado por trás de Jesus, um rei, entrar em Jerusalém em um jumentinho? Então, a princípio, você precisa entender o seguinte: isto não era comum. O que era comum era os reis da época de Jesus, ao entrarem em um reino, ao entrarem em uma cidade, com suas comitivas, com sua caravana, entrar em carruagem, que era o meio de transporte mais evoluído da sua época. Isso porque nós estamos tratando de reis, aquele que era o representante de uma nação. Então, a sua nação era representada a partir e através dos seus representantes, dos reis. Então, entrar em uma cidade com carruagem era sinônimo de poder, era sinônimo de nobreza. E, obviamente, ao entrar na cidade em uma carruagem, o seu destino era o palácio, porque é lá nos palácios ou no palácio que se encontra o rei. Então, Jesus tido na Bíblia como o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, o homem mais nobre de todo o universo. Conforme a palavra de Deus, o próprio Jesus falou isso ali na sua oração em João 17, a partir e através do verso 10, ele diz o seguinte: Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas também são minhas. Ali em Salmo 24 está escrito: porque do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Então, assim sendo, Jesus, além de ser o rei dos reis, ele é o homem, o nascido de mulher, o mais rico, o mais influente, o mais nobre de todos os homens e de todos os reis. Então, por que Jesus, sendo um rei, sendo nobre, por que ele, Jesus, entrou em Jerusalém em um jumentinho? Então, dito isto, entendendo esse lado, você precisa entender o seguinte: você lembra que o Senhor Jesus, muitas e muitas vezes, em suas parábolas, ele contou que um certo rei nobre enviou para cuidar das suas propriedades os seus servos, e as pessoas que tinham se apropriados das suas riquezas, das suas terras, ao ver os representantes do rei, que era o verdadeiro dono, ao ver os representantes do rei, os maltrataram, espancaram e alguns até tiraram sua vida. E por fim o rei, nas parábolas que Jesus contou, o rei enviou seu próprio filho. E quanto ao filho, ao perceber, ao saber que ele era o verdadeiro herdeiro de todas as riquezas do rei, que no caso Deus, o pegaram, espancaram, humilharam e depois tiraram sua própria vida. Então, este é o verdadeiro
recado por trás de Jesus entrar em Jerusalém em um jumentinho. Isso para que nós entendamos o seguinte, que o que é do rei, o que é do pai, o que é de Deus, foi saqueado, foi tomado. E quando o ímpio, o desonesto, o usurpador, é ele que está de posse das riquezas do rei, dos palácios do rei, das carruagens do rei, a única coisa que sobra para o verdadeiro herdeiro é um jumentinho. Esta foi a verdadeira razão e o porquê que Jesus entrou em Jerusalém em um jumentinho. Para deixar como legado, para que nós pudéssemos entender que o mundo que está no maligno que tem como príncipe, como seu governador, como seu rei, o diabo, é este tratamento que ele dá para os enviados. Por isso a expressão, o reino de Deus é tomado como esforço, ou por esforço. Assim como quando Josué tomou de volta Canaã e dentre as terras, as cidades de Canaã, Jerusalém. Que é isso que o Senhor Jesus irá fazer quando ele vir com poder e muita glória, e grande glória. Irá tomar o reino, irá sentar na cadeira que por direito é dele, cadeira essa que pertenceu ao rei Davi, biologicamente, o seu pai. Então, você, ao entender isso, se abre o entendimento para duas questões complementares. A questão número 1, você lembra que aí se entende o que Jesus estava dizendo com aquele jovem. Aquele jovem era um jovem rico, nobre, você vê que era uma pessoa decente, era uma pessoa do bem. Lembrando também que segundo a tradição da época, segundo o que se entendia da época, uma pessoa ser rica, uma pessoa ter posse, era sinônimo de ser abençoado por Deus. Porque Abraão, o pai da fé, a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem rico. Isaac, o seu filho, um homem rico. Jacó se tornou um homem riquíssimo, Deus abençoou. Então os patriarcas, as suas linhagens, ou a sua linhagem, era muito rica. Então, na cabeça dos contemporâneos a Jesus, uma pessoa ser rica era sinônimo de ser agraciado por Deus. Enquanto que os pobres, os doentes, os leprosos, era sinônimo de maldição. Então, quando aquele jovem que era rico, que era um homem decente, cumpria a lei, chegou para Jesus e fez a seguinte pergunta: mestre, o que eu devo fazer para que eu possa herdar a salvação? Jesus disse, tem observado a lei? Ele disse, desde que eu me entendi como ser humano. Então, neste caso, não faltava mais nada. O homem era rico, o homem era abençoado. Então, aquele homem já tinha o céu como garantia absoluta. Mas Jesus olhou para ele e disse, ainda te falta uma coisa. E a coisa que faltava é, vai, vende tudo o que tu tem e compartilha ou distribui aos pobres. E vem e me siga, ou me siga que você terá a salvação. O jovem simplesmente baixou a cabeça, se entristeceu e não obedeceu a Jesus. Então, como só o Senhor Jesus, só nele a salvação, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai. Observe essa expressão, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Observe que não é ninguém vai, porque o Pai estava ali representado por Jesus. Então não adianta cumprir todas as leis de Deus e desobedecer-se o próprio Deus, ou desobedecer o próprio Deus. Então por que aquele jovem desobedeceu o próprio Deus? Porque de fato ele amava o dinheiro, ele não amava a Deus. E o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males da terra. Então, diante desse testemunho em que o jovem amava mais o dinheiro do que
a Jesus foi que Jesus disse: é mais fácil passar no fundo de uma agulha um camelo do que um rico se salvar. E ali os discípulos questionaram mais uma vez: então quem poderá se salvar? Porque segundo o que os discípulos entendiam, aquele jovem estava dentro, cumpria todos os requisitos para ser salvo. E ali Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus não estava dizendo ali que mesmo aquele jovem desobedecendo, mas se Deus quisesse era possível. Não, não é isso. O que Jesus de fato estava dizendo, com tudo isso, e principalmente porque que ele entrou na cidade, entrou em Jerusalém com o jumentinho, de quem era o dinheiro daquele jovem? Segundo a Bíblia. Porque do Senhor os céus e todas as coisas que no universo há. De quem é? Do Senhor Jesus. Então, o dinheiro que o Senhor Jesus estava pedindo que ele o vendesse, primeiramente para mostrar que, para se certificar que aquele jovem amava mais ao Senhor Jesus que ao dinheiro. O que o jovem provou o contrário. E segundo, o que o Senhor Jesus estava pedindo, era um pedido que era dele, porque do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Então, o dinheiro que o jovem tinha pertencia ao Senhor Jesus. E aquele jovem, ao entender a nobreza de quem estava dizendo, fazia exatamente e não lhe faltava nada. Talvez, acredito eu, que assim como Abraão foi colocado em prova, que Abraão também demonstrou uma devoção maior ao seu filho do que ao próprio Deus, e Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho. Então, tamanho foi a obediência de Abraão que ele foi. E Deus disse: agora não é mais preciso, porque agora sabemos, agora eu sei que tu ama mais a mim do que o teu filho. Acredito que se o jovem tivesse tomado iniciativa, teria acontecido o mesmo com ele. Porque Jesus queria testar o jovem e mostrar que ele de fato amava mais ao dinheiro do que a ele próprio. E ali estava o único caminho que leva à salvação, o dono do céu. Aquele que ninguém é salvo se não passar por ele. Então, o jovem, ao não obedecer, provou, mas também aqui está a razão que Jesus entrou no jumentinho. Por quê? Pensa comigo. Mesmo você sendo um homem muito rico, você tem dinheiro para comprar carruagens, mansões, para dar uma vida digna, para a sua família, para você mesmo. Mas se alguém pegar e se apropriar desse dinheiro, não sobra nada para você. Foi isso que aconteceu com Jesus. Por isso que ele entrou em Jerusalém em um jumentinho. Por isso que ele não tinha um palácio à sua altura, enquanto isso estava nas mãos dos opressores, dos usurpadores. O mundo está no maligno por causa disso. E quando você retém, quando você priva, quando você assegura, você está fazendo o corpo com o inimigo de Cristo. E essa prisão, essa retenção, você está se assemelhando ao jovem, está negando para o verdadeiro dono. Porque nós, como ser físico, temente a Deus, nós somos a parte corpórea de Jesus. Então, o dinheiro em si é para a expansão do reino, é para a manutenção do corpo de Cristo, é para o próprio Cristo. Então, você que está em Cristo, você é herdeiro de todas as coisas. O próprio Paulo também, ele disse, em Romanos capítulo 8, verso 17, não sabei que quem tem o Espírito também é herdeiro das mesmas promessas, das mesmas bênçãos, da mesma herança que pertence a Cristo. Cristo que herdou todas as coisas do Pai, o Pai que do céu, os céus e a terra e todas as coisas que no universo há, pertencem ao Pai. Então, essa clareza, a luz, para que você possa, de um lado, perder o medo, o que muitas pessoas têm medo de prosperar, porque acredita que o simples fato de uma pessoa ter posse já é o suficiente para ela dar a salvação. Não é isso que a Bíblia fala, é o amor ao dinheiro, que por outro lado também você não pode reter aquilo que pertence ao Pai. Nós somos
mordomos e nós iremos prestar conta com Deus. Cada um de nós somos como um corpo e nós acompanhamos o corpo e fazemos o corpo desenvolver, atuando naquela área que nós recebemos de Deus a habilidade. Há uns que receberam habilidade para prosperar, outros receberam habilidade para ensinar, outros receberam habilidade e dom de curar, de pregar, de ensinar e por aí vai. Então todos têm, cada um do desenvolvimento dos membros tem um propósito, o desenvolvimento do corpo de Cristo. E aí, como está escrito em Coríntios 12, que ele distribuiu o seu dom, cada um dentro da sua área de atuação, como também está escrito em Efésios capítulo 4, verso 12 em diante, que ele mesmo deu um para apóstolos, para pastores, para mestres, para profetas, com o propósito final de promover o crescimento unânime da igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.